Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao devocional de hoje, aqui no canal Ministério Zoe, Vivendo a Vontade de Deus. Eu sou o pastor Fábio, todos os dias eu estou aqui trazendo um devocional especial para você, como esse de hoje, que tem como tema Melhorando o Meu Eu. Você já parou para pensar? Ou você já chegou a uma conclusão de que você precisa melhorar em algumas áreas da sua vida? Você já confessou para você mesmo assim, ou confessou para alguém: eu preciso melhorar, eu preciso melhorar o meu eu? Todos nós, queridos, temos o que melhorar. Mesmo você sendo cristão, mesmo você sendo batizado com o Espírito Santo, não importa. Todos nós temos muito o que melhorar o nosso eu. Porque nós somos imperfeitos, falhos e pecadores, mesmo sendo criados à imagem e semelhança de Deus, como diz lá em Gênesis. Mas não esqueça que por causa do pecado nós perdemos essa imagem e semelhança. E que agora, com Jesus Cristo, onde Jesus Cristo deu sua vida por nós, onde nós estamos nessa caminhada de santidade, de fé, nós estamos caminhando para poder progredir e melhorar esse eu. E eu melhoro o meu eu andando com Deus, é óbvio, não é verdade? Mas o melhorar o eu, nem sempre, queridos, ele é uma consciência que você cria. Hoje eu acordei e entendi que eu tenho que melhorar o meu eu. Não. A maioria das vezes, quando você chegar a essa conclusão que você precisa melhorar em algo na sua vida, normalmente ele vem depois de uma decepção, depois de uma perda, depois de uma briga, depois de uma divisão. Não é assim? Normalmente você chega a essa conclusão quando alguém praticamente esfrega, né? Esfrega na cara da gente a nossa falha, o nosso erro. Quando alguém vem como se fosse com um espelho e fala: olha aqui como você tem que melhorar. Não é assim com você? É assim com você? É assim comigo? É assim com todos nós, né? As pessoas muitas vezes ficam assim, com os olhos regalados, muitas vezes quando a gente fala: pastor, o senhor também tem que melhorar. Claro que eu tenho, queridos. Eu sou humano como você, tenho família como você, tenho esposa, né? Tenho filhos. Sou humano, imperfeito, pecador. Mesmo sendo pastor, mesmo tendo um chamado pastoral, somos humanos como você. E o que eu trago aqui é porque funciona comigo, pode funcionar com você. E tudo que eu trago aqui dentro do devocional, ele é baseado inteiramente na Bíblia. E você pode perguntar assim: pastor, tudo bem, eu já entendi. Mas como que eu posso melhorar o meu eu? Eu vou trazer para você 4 dicas. 4 dicas importantes para você melhorar o seu eu. Para você poder melhorar alguma área da sua vida e muitas vezes é gritante que você precisa melhorar. Que você precisa dar uma atenção especial para essa área da sua vida. Bem? Então, primeiramente, eu quero te mostrar na Bíblia alguém muito especial que também tinha algo para melhorar dentro dele. Pastor, na Bíblia tinha algum servo de Deus ali que precisava melhorar algo dentro dele? Claro que tem. E esse homem que eu vou estar falando hoje, esse servo de Deus, a Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. Ué, eu vou falar nada mais, nada menos de quem? De Davi. Pastor, Davi precisava melhorar algo na vida dele, mas ele não era o homem segundo o coração de Deus?
Mas ele era imperfeito, irmão. Ele era imperfeito como eu e você. Mas nós vamos entender como que ele conseguiu melhorar. Como que ele tinha essa prática melhorando o meu eu. Como que Davi fazia isso? Vamos ver? Você vem comigo? Então, antes de eu dar início, queridos, peço a você que você curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal, tá bom? E eu quero fazer mais um convite para você. Vou colocar na tela esse convite especial para você também. Nós vamos ter agora, dia 10 de maio, a nossa conferência de avivamento, dia 10 de maio, às 20 horas, online. Basta você fazer sua inscrição, pois será uma conferência fechada. Faça a sua inscrição pelo WhatsApp que está na sua tela, tá bom? E venha estar com a gente. Com certeza vai ser uma grande conferência, vai ser um divisor de águas na tua vida, tá bom? Então vamos lá. Você vem comigo então nessa mensagem que a gente vai trazer agora aqui? Melhorando o meu eu? Com certeza esse tema ele vai mexer com você e vai fazer com que você venha melhorar e se tornar essa pessoa tão maravilhosa que você já é, se tornar ainda mais especial. Hein? Então vamos lá? O primeiro texto que eu quero ler com você é 2 Samuel, livro de 2 Samuel, capítulo 11. Nós vamos ler, queridos, primeiramente o verso 1 ao 5. Bom, eu vou colocar na tela para que você possa ler comigo aí. 2 Samuel, capítulo 11, verso do 1 ao 5. Diz assim: Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe, com os seus oficiais e todo o exército de Israel. Eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Davi, porém, permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. No terraço, viu uma mulher muito bonita tomando banho. Ele enviou alguém para descobrir quem era. Disseram-lhe: É Batseba, filho de Eliã e mulher de Urias, o Etita. Então Davi enviou mensageiros para que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Fazia pouco tempo que Batseba se purificara da impureza da menstruação. Disso, ela voltou para casa. A mulher engravidou e enviou um recado a Davi dizendo: Estou grávida. Olha só, essa história, embora seja muito conhecida, você vai ver, queridos, que na onde vai se encaixar esse tema melhorando o meu eu. Você vai ver na onde se enquadra isso. Porque se você ler e você não conhecer a Bíblia, você vai achar que aquilo foi apenas uma fraqueza ou uma ser-vergonhice de Davi. Mas você vai ver um ponto muito importante dessa história. Tá? Então vamos ler também o verso 16 e 17 do mesmo capítulo. Por quê? Porque o do verso 1 ao verso 5 você viu que ele simplesmente teve ali um caso com Batseba. Tá? E logo depois, agora, o verso 16 e 17, nós vamos ver que Davi arquitetou também a morte do marido de Batseba. Olha só. Como Joabe tinha cercado a cidade, colocou Urias no lugar onde sabia que estavam os melhores soldados do inimigo. Os homens da cidade saíram e lutaram contra Joabe. Alguns dos oficiais da guarda de Davi morreram. Entre eles, morreu também Urias, o Hitita. Então, queridos, essa história ela é muito conhecida. Porém, nós vamos perceber, dentro desse contexto, e olhando numa visão mais ampla na Bíblia, que Davi tinha muita coisa para melhorar dentro dele.
E uma das coisas que ele tinha que melhorar era essa condição de quando, por exemplo, ele olhou para Batseba e se apossou dela, né? Nós vamos ver na Bíblia que isso não era algo simplesmente uma vergonhice, mas já era um pecado que acompanhava ele, né? Que acompanhava ele constantemente, constantemente. E aqui vem a primeira dica para você poder melhorar o seu eu, tá? Primeira dica: reconheça que você precisa melhorar em alguma área da sua vida. Primeira coisa, queridos, você precisa reconhecer, você precisa enxergar em você mesmo que você precisa melhorar algo. Se você não reconhecer, queridos, pode vir quem quiser apontar, mostrar para você que você não vai levar em consideração. Então, primeira coisa, você tem que baixar a guarda e aceitar essa crítica, que muitas vezes é um pedido de socorro, já falando assim, ninguém está aguentando mais você. Ninguém está te suportando mais. Ok? Então, vamos ver, por exemplo, o Salmo 51, verso 3. O reconhecimento, né? Reconheça que você precisa melhorar. Davi fez isso. No Salmo 51, o Salmo 51 é conhecido como uma oração onde ele se derrama na presença de Deus, pedindo perdão a Deus pelo seu erro. E dentro dessa oração, nós vamos perceber que ele diz algo interessante com relação ao pecado que ele cometeu com Batseba. Olha só o que diz: pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Meu pecado sempre está diante de mim. Olha só que importante essa parte do texto. Se você não conhece toda a história, o contexto da história, você não entende isso. Ou seja, o que Davi ele diz, né, em algumas outras versões, nessa versão que nós lemos, ele diz que o pecado está sempre diante de mim. Mas existe outra versão da Bíblia que diz que o meu pecado sempre me persegue. Ou seja, essa situação, esse desejo descontrolado dele, perseguia ele. Então ele reconheceu que ele precisava melhorar nesse sentido, ele precisava ter um autocontrole com relação a essas atitudes. Atitudes dessas que poderia fazer Davi não ser o Davi que ele foi. Então o primeiro passo é reconhecer que você precisa melhorar em alguma área, para que você possa melhorar o seu eu. Ok? Dentro desse mesmo contexto, queridos, nós também vamos para a segunda dica aqui, para você melhorar o seu eu, né? Para que nós possamos melhorar o meu eu, né? Cada um, porque essa palavra é para você, essa palavra é para mim, é leve em consideração o que pessoas próximas a você diz. Aí sim, se você reconhece que você precisa melhorar, leve em consideração aquilo que as pessoas estão dizendo. Vou citar um exemplo aqui de pessoas que são casadas, né? Muitas vezes você não leva em consideração o que sua esposa fala, o que o seu marido fala para você, daquela área que você precisa melhorar. Muitas vezes, por a pessoa ser o seu marido, ser o seu cônjuge, né, sua esposa ou seu marido, você entra por um ouvido e sai por outro. Não faça isso. Sabe por quê? Porque quando a pessoa chega a esse ponto de reclamar, é porque a pessoa não está suportando mais. Aquilo está incomodando. Você precisa melhorar. Hein?
Leve em consideração o que essas pessoas próximas a você diz. Talvez um filho, talvez o teu pai, talvez a tua mãe, talvez uma pessoa, um amigo que você goste, um chefe que gosta muito de você, que muitas vezes essas críticas, né? Essas críticas que chegam até você, não é muitas vezes para denegrir, para afundar você. É para que você possa melhorar, para que você possa se destacar, como Davi. Pastor, teve alguém que pegou e chegou para Davi e falou algo para Davi? Teve sim. E eu vou mostrar para você que essa pessoa enviada por Deus a Davi foi muito importante para ele ter escrito o Salmo 51. Muito importante. Se você pegar a sua Bíblia lá e voltar lá em um livro de 2 Samuel, só que agora no capítulo 12, você vai ver lá no capítulo 12, vai ter um título lá, escrito assim: Natã repreende Davi. Deus envia a Davi o profeta Natã. E chegando lá, Natã repreende Davi. Repreende Davi. Davi ouve tudo aquilo, ouve a repreensão, e olha só o que Davi ele fala depois que ele recebe ali o puxão de orelha, no verso 13. Olha só. Então Davi disse a Natã: Pequei contra o Senhor. Natã respondeu: O Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá. Olha só. E se Davi não tivesse ouvido Natã? E se ele tivesse entrado por um ouvido e saído por outro? Davi teria morrido. Mas sabe o que fez Davi viver? Foi essa humildade de reconhecer e levar em conta o que Natã disse. Porque o que Natã disse fez Davi refletir, se arrepender e buscar melhorar o seu eu. Claro que ninguém melhora, queridos, se auto-melhora com a sua própria capacidade. Melhorando o meu eu não significa que você é autossuficiente para melhorar sozinho. Não. Significa que você precisa ter a consciência de que você precisa melhorar, que você está levando em consideração que de alguém da sua casa, da sua família, alguém que você ama, disse a você, e que você se arrepende de ser daquele jeito, de ter feito aquilo, de fazer aquilo, ou de ser daquela forma que prejudica as pessoas muitas vezes, para poder melhorar. Se não fosse Natã e até Davi, se não fosse Davi dar ouvidos a Natã, Davi teria morrido. Sabe o que você aprende com isso? Muitas vezes você não dá ouvido para tua esposa, você não dá muito ouvido para o teu marido, você não dá ouvido para o teu pai, para tua mãe. Muitas vezes críticas que é para você melhorar. E muitas vezes vai acontecer o que se você não der ouvido? Você pode matar, você pode morrer em algumas áreas da sua vida. Você pode morrer na sua vida sentimental, você pode morrer na sua vida financeira, morrer na sua vida profissional. Agora, se você der ouvidos, com certeza você vai se tornar uma pessoa sábia. Hein? Então, leve em consideração que pessoas próximas a você, que estão perto de você, mesmo muitas vezes do jeito que você é, mostra o quanto que elas te amam. Por isso elas querem você melhor. Se elas já te amam, muitas vezes ama você e ama a mim, muitas vezes do jeito que nós somos, imagina se nós melhorarmos. Amém? Vamos para a terceira dica, queridos? Vamos para a terceira dica? A terceira dica, dentro também do Salmo 51, dentro do Salmo 51, né, nós vamos ver o quê? Que depois de reconhecer, levar em consideração o que pessoas próximas dizem, clame ao Senhor por um coração puro, um coração disposto a
obedecer. Hein? Então, olha o que diz lá o Salmo 51, verso 10. Salmo 51, verso 10. Olha só. Olha uma parte da oração de Davi. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Sabe o que Davi queria dizer com isso, queridos? Que às vezes que ele pecou, ou esse pecado que perseguia ele, trazia um desequilíbrio nele. Desequilibrava a vida dele. Então o que ele pede para Deus? Senhor, me dá um coração puro e um espírito estável, um espírito equilibrado, para que eu possa obedecer ao Senhor. Então, queridos, se você for lá ver ainda no verso 12, ele diz ainda no finalzinho do verso, ele diz assim, que devolva-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então você tem que clamar a Deus, porque com a sua própria força você não vai conseguir. Mas também não é só clamar. As coisas não vão ser resolvidas somente com oração. Sabia disso? Talvez você se assuste se eu falar isso. Como assim, pastor? As coisas não se resolvem só com oração? Não, não vai se resolver só com oração. Quer ver um exemplo? Se você quiser, por exemplo, ir para uma academia e você querer ganhar massa muscular, você muitas vezes agora está na moda, o pessoal tomar whey protein, creatina e albumina e um monte mais de coisas aí, de suplementos. Se você só tomar suplemento e não treinar, você vai ganhar massa muscular? Não. Você precisa suplementar, se alimentar bem, dormir bem e treinar. Daí você vai ganhar massa muscular. Ok? Ele é um conjunto disso tudo. Você quer emagrecer, se você quer engordar, se você quer ganhar massa muscular, tudo isso ele tem que ter um conjunto. Ok? Para você mudar e melhorar o meu eu, né? Você melhorar o seu eu, aí no caso, não basta só você clamar. Clamar mostra o seu arrependimento, mostra a sua força de vontade de mudar, mostra realmente que você está afim de melhorar. Agora, a última dica, ela é extremamente importante para que você possa melhorar o seu eu. Ela é extremamente importante. Você pode praticar as três coisas. Você pode reconhecer, você pode levar em consideração o que as pessoas próximas dizem, você pode clamar a Deus. Se você não fizer essa última dica que eu vou passar aqui para você, as três primeiras não vai funcionar. Você tem que fazer as quatro certinho. As quatro dicas certinho. Você pode ter certeza que você vai se tornar uma pessoa ainda mais abençoada e maravilhosa que você já é. Amém? Então a quarta dica é o quê? Estude, medite e leia a palavra de Deus e pratique na sua vida. A Bíblia não foi deixada à toa, querido. O próprio apóstolo Paulo, na segunda carta ao Timóteo, ele diz exatamente para que serve a Bíblia. Olha só. Toda a Escritura, ou seja, a Bíblia, é inspirada por Deus e útil para o quê? Para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça. Repetir. Para que serve a Bíblia aqui? Para ensino, para repreensão, para correção e para instrução na justiça. Por isso que você precisa ler a Bíblia, estudar a Bíblia, meditar na Bíblia, pegar tudo aquilo que a Bíblia diz e aplicar na sua vida.
É importante que eu disse que se você não fizer essa última dica, as 3 primeiras não funcionam, não é verdade? Lembra que eu falei? Ótimo. Só que também você fazer somente a última e não fazer as 3 primeiras, também não resolve. Elas se completam, elas se entrelaçam e formam esse algo sobrenatural e o poder de Deus, a palavra de Deus, o Espírito Santo faz dentro de nós. E é melhorar o meu eu. Porque tudo isso aqui tem a mão, a capacitação, a instrução do Espírito Santo. Hein? Então pega essas dicas, aplica na sua vida e melhore o seu eu aí. Hein? Vamos orar, queridos? Querido e eterno Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós louvamos e adoramos o Teu nome por essa palavra que nos traz um direcionamento tão importante de como nós podemos melhorar o meu eu. Nós sabemos que nós não melhoramos sozinhos, porque nós não somos autossuficientes, mas porque o Teu Espírito Santo habita em nós. Então, Espírito Santo de Deus, nos traga esse reconhecimento, nos ajuda a ouvir as pessoas que nos amam, para que nós possamos melhorar. Nos ajude e nos ouça, Espírito Santo, no nosso clamor, na nossa oração de arrependimento. Nos ajuda no estudo, na meditação da palavra, para que isso possa mexer conosco e possa nos fazer melhorar a cada dia, para poder orgulhar o Senhor, para poder agradar ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Abençoa o nosso dia hoje, abençoa a nossa casa, a nossa família, nossa entrada, nossa saída. Guarda-nos e proteja-nos para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Deus te abençoe, que Deus te guarde. Até mais. Tchau, tchau.